Segredos da Lei 8.112, parte 3. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. A gente está conversando sobre a Lei 8.112, falando dos pontos principais, e nesse bloco a gente conversa sobre o regime disciplinar, que vai ali do artigo 116 até o 142 da lei. Como eu disse nos blocos anteriores, excepcionalmente, nessas teorias, não teremos um material para você rabiscar, porque você precisa rabiscar a sua Lei 8.112. Você pode ter um mapa mental, pode ter um resumo, uns bizuzinhos ali, mas se você não tiver a sua Lei 8.112 grifada, sabendo quantas vírgulas tem na lei, tá? Você pode não ser aprovado no concurso. Então, Lei 8.112 não é brinquedo, tá bem? Bom, mas também não vai ser nenhum bicho de sete cabeças. Primeira coisa que a gente começa é sabendo a diferença de deveres e proibições. Nossa, isso é fácil demais, dever, proibição. É o contrário, sim. Mas e o descumprimento de dever? Você está vendo no 116 aí? Zelar pelos bens da repartição é um dever. E se a pessoa deixar de zelar pelos bens da repartição, ela pratica uma proibição? Ela pratica um descumprimento de dever. E aí, o descumprimento de dever não tem uma penalidade específica na lei. O descumprimento de dever ele é punido conforme a gradação, os gravames, atenuantes e antecedentes funcionais do servidor. Então, você tem, em relação ao descumprimento de dever, a possibilidade de aplicação de uma advertência, ou de uma suspensão, ou de uma demissão, tá? A depender dos gravames e atenuantes. Então, sempre que você pensar no 116, você pode associá-lo lá com o 128, que é esse que vai falar da gradação da penalidade, tá bom? Por isso que quando fala também de ato administrativo vinculado, discricionário, etc., vejam, em relação aos deveres, aos descumprimentos de deveres, a penalidade é discricionária, porque a administração pode modular esse quanto de sanção, suspensão de quantos dias, vai ser advertência ou é caso de demissão, tá bem? Diferente do 117 que traz as proibições. No 117, pegando ali do 1 ao 8, inciso 1 ao 8 e o inciso de número 19, que ele foi acrescentado depois, por isso que ele está fora de ordem, tá? Em todos esses casos aqui, a penalidade é a advertência. E dos incisos 9, vou começar aqui com 9 ao, aí você vai até que a véspera, né, do 19 ao 18, mentira, ao 16, tô lembrando aqui, ó, do 9 ao 16, beleza? Você tem a aplicação da pena de demissão, e esses dois que vão ficar sobrando aqui, ó, que é o 17 e o 18, 17 e o 18, são casos que levam à suspensão já de uma vez. Outra situação em que a gente tem a suspensão é quando a pessoa pratica A mais A, ou seja, duas vezes praticando a infração que cabe advertência, também vai virar uma suspensão. Professora, e duas vezes a suspensão vira demissão? Não, a lei não fala isso, tá bom? Então, uma reincidência em suspensão pode ser uma outra suspensão maior ainda. Então, não há na lei a reincidência para a suspensão direcionada diretamente à pena de demissão, mas a advertência sim. Então, a reincidência na advertência leva a uma suspensão, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Daí, você vai ver que o artigo 127 descreve as penalidades, colocando lá a advertência, a suspensão, a demissão e inclusive a cassação de aposentadoria, que vai acontecer quando o servidor público pratica na ativa uma falta que cabia demissão, mas ele não foi demitido na época, o processo demorou. Quando se descobre, então, que isso aconteceu, né, ele vai ter a sua aposentadoria cassada, tá bom? Aí não é, por exemplo, vai ser reversão da aposentadoria. Não, reversão é a pessoa voltar a trabalhar, que ela perde mesmo esse direito. Professora, mas é um absurdo, isso é direito adquirido. O tempo não vai ser levado. Esse tempo vai virar uma CTC, uma certidão por tempo de contribuição, e aí essa certidão por tempo de contribuição ele pode levar, por exemplo, para uma aposentadoria no INSS, se ele quiser, tá? Mas ele não vai mais receber benefício dos cofres públicos federais. Bom, então esse é o 127, você vai trabalhar a leitura do 129, o 129 vai falar da advertência, vai dizer que essa advertência é sempre por escrito, então você vai anotar isso daqui.
Depois, o 130, que vai falar da suspensão. Essa suspensão é de até 90 dias, tá bom? Tem também uma de até 15 dias para quando não se submete à inspeção médica. Você faz essa anotação aí. Depois a gente tem o 132. Você quer saber do 131? Do cancelamento da penalidade? Que tal eu te falar isso no Dicas? O Dicas vai falar sobre cancelamento e prescrição. Te falo isso amanhã. Olha lá, 132, então, o caso de demissão, 134, cassação de aposentadoria, tá? Então, com isso aqui, você tem um conjunto, um pacotinho aqui interessante para estudar as penalidades. E vai pegar o 142, que é, aliás, tem mais, tá bom aqui, daqui a pouco eu coloco para você. O 142, que vai falar da prescrição dessa penalidade. Então, a pessoa praticou uma infração, não foi punida, no prazo de 5 anos para demissão, não vai poder ser punida mais. 2 anos na suspensão, não vai poder ser mais punida com a suspensão. E 180 dias para advertência, então aqui a prescrição da ação disciplinar. Para completar, eu queria que você anotasse aqui também o 138 e o 139. O 138 fala do abandono do cargo e o 139 da inassiduidade habitual. Os dois vão gerar demissão de servidor público, só que o abandono é a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias, tá bem claro, sem justificativa. Então, é o 31º dia que vai fazer com que esse servidor esteja em abandono de cargo. Diferente da inassiduidade habitual, que são as 60 faltas ao longo de um período de 12 meses. 60 faltas podem ser intercaladas, mas a 60ª já vai caracterizar a inassiduidade do servidor. Tudo bem? Tá. Também tem um ponto interessante aí nessa parte do regime disciplinar que diz respeito à acumulação de cargos. Para fins do 118 ao 120, você vai se lembrar de acumulação de cargos não só aí no texto da Lei 8.112, mas em referência lá à Constituição de 88. Exatamente por aquela coisa que nós falamos, né? Que a lei vem e ela pode ser recepcionada pela Constituição ou não ser recepcionada. E então a gente tem que ler a partir do que foi recepcionado. Então, o que você tem em relação à acumulação de cargos? Vai ter que ir lá no artigo 37 da Constituição, pegar o inciso de número 16 e ver lá que havendo compatibilidade de horários, ok? E desde que sejam ali, a soma das remunerações não passe o teto constitucional, o servidor vai excepcionalmente poder acumular cargos se forem 2 de professor, 1 de professor mais um cargo técnico científico ou 2 de profissional da saúde, desde que essa profissão já seja regulamentada. Os 2 de professor pode ser de qualquer nível, médio, superior, sem problemas, tá? Infantil, então tem que ser no máximo 2 de professor. O professor com cargo técnico é então o professor com um cargo de nível médio profissionalizante, por exemplo, técnico em contabilidade, que exige a carteirinha profissional para exercer a atividade, ou técnico em enfermagem, que também você tem que ter uma profissão, tá? E lembrando que aí a palavra técnico não significa o nível médio comum, tá bom? Então não é acumulável o de nível médio comum, não é chamado de técnico para a Constituição. Ou então o professor com cargo científico, no caso do cargo científico, qualquer de formação de nível superior. A rigor, inclusive, os tecnólogos também entram aí, tá? Cuidado com editais que falam que o tecnólogo não pode entrar, e aí vale a pena você impugnar o edital do concurso antes de participar, porque depois que participar, não adianta reclamar, tá bem? Bom, e a acumulação dos 2 de profissional da saúde, 2 cargos privativos de profissional da saúde, ou seja, 2 cargos que só o profissional da saúde pode exercer. Pode ser 2 de enfermeiro, 2 de médico, pode ser um de dentista com um de médico, sem problemas. Bem, essa acumulação de cargos, ela se estende, conforme você vê no artigo 37, 17 da Constituição Federal, tá bem? A gente está resgatando a Constituição. Ela se estende a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e até sociedade de economia mista e até as subsidiárias controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, abrange a administração pública todinha, tá certo? Ainda nessa parte do regime disciplinar, tem um assunto altamente caidor em prova, que é a responsabilidade do servidor. Nessa parte da responsabilidade do servidor, é muito comum perguntar para vocês o seguinte, eu vou apagando um pedacinho, que eu vou pegar esse quadro aqui para cá, ó. Quando um servidor pratica uma infração,
né, administrativa, civil, penal, como é que ele é punido? Ele pode ser punido por mais de uma esfera, ele pode ser punido na civil, na penal. Como é que funciona essa história? Então, deixa eu deixar isso aqui para cá, não vou nem apagar tudo. Então, eu quero o seguinte, aí do artigo 121 ao 126, nós temos a responsabilidade do servidor público, e aí a gente vai imaginar aqui Astolfo. Quem é Astolfo? Astolfo é um servidor que eu acabei de inventar. Mentira, eu inventei esse servidor já tem uns 10 anos. Se você pegar um vídeo antigo meu, Astolfo está lá, tá? Nós estamos verificando se o Astolfo desviou dinheiro. Eu acho que o Astolfo desviou dinheiro público. Pode ter um cifrão aqui, ó. Desviou dinheiro, tá? Nós vamos ver se isso realmente aconteceu. Se tiver acontecido, o Astolfo vai ser punido. Bom, então, no âmbito da responsabilidade administrativa do Astolfo, administrativa, da responsabilidade administrativa, nós vamos apurar se esse desvio de verba é uma infração disciplinar. Então, na responsabilidade administrativa, saber se houve vamos colocar aqui, uma infração lá ao estatuto, uma infração disciplinar. Desculpa ficar de costa para vocês só um pouquinho. Uma infração disciplinar. Já em relação à responsabilidade civil, nós vamos verificar se houve dano ao erário, claro, se houve um desvio, né? Houve esse dano ao erário, dano erário, e aí, então, vamos ter que aplicar uma sanção para o nosso Astolfo, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Em relação à responsabilidade penal, nós estamos descobrindo se houve a prática de um crime ou aqui de uma contravenção, ok? E aí essas são as 3 responsabilidades. Claro que tem também aquela da improbidade administrativa, que chama responsabilidade civil administrativa. Ela também é mencionada aí, mas ela não é desenhada aqui para vocês, porque eu preciso explicar. Então, o que a gente vai saber? Quando acontece, então, uma responsabilidade administrativa, houve a prática de uma infração disciplinar, até onde que eu posso ir aqui? Pode. Posso ir aqui? Beleza. Então, em relação à infração disciplinar, o que esse servidor vai ser punido? Que tipo de sanção vai ser aplicada para ele? As sanções da Lei 8.112, no que se refere ali às penalidades de advertência, suspensão, demissão. Então, qual será a nossa penalidade aqui nesse caso? Demissão do servidor, né? Um desvio de verba, coisa grave aqui, ó. Tá? Então, vou colocar aqui um D de demissão. Ali a gente tem a aplicação da demissão do servidor. No processo de responsabilidade civil, em que a gente apura se houve um dano ao erário, qual seria a penalidade? O ressarcimento. Ele vai ter que ressarcir, né? Ressarcimento, ok? É a penalidade cabível aqui no caso da responsabilidade civil. E no caso da responsabilidade penal, nós vamos ter a sanção penal, né? Que pode ser aqui, por exemplo, tá? A prisão do nosso Astolfo, correto? Tá bem. Pois bem, agora olha o seguinte. Então, responsabilidade administrativa, civil e penal, elas são independentes entre si e podem ser simultâneas. Mas existe um caso em que elas vão se conjugar, que é o seguinte: quando na responsabilidade penal o nosso Astolfo for condenado, ou seja, ficou caracterizado que houve mesmo desvio, inclusive era até crime, também ele vai ser condenado no processo administrativo. Então, se ele for condenado aqui, tá? Ele vai ter uma condenação também. Então, também vai ter a responsabilidade administrativa, tá bem? Se foi condenado no penal, no administrativo ele também será condenado. E aí tem sempre aquelas questões de prova que falam: primeiro ele foi absolvido em um, depois foi condenado no outro, o que vai acontecer? Aí reverte o processo, ou seja, o importante é que, saindo antes ou depois dessa condenação, se saiu antes, ele foi absolvido aqui, eu tenho que reabrir esse processo para condená-lo aqui. Agora, quando acontece no processo penal uma absolvição do Astolfo, essa absolvição pode ser de 2 formas. Uma das formas de pensar a absolvição do Astolfo é dizer que ele é inocente. Vou colocar aqui para ele aqui, ó, uma auréola, tá? Ó, que santinho que ele era, ó. Ele era inocente. Se ele é inocente,
nós vamos ter uma possibilidade aqui, então, aliás, se ele for absolvido no penal por prova de inocência, ele também vai ser absolvido no processo administrativo. Então, se ele era aqui inocente, vai ser a mesma coisa na responsabilidade administrativa do Astolfo, tá certo? Agora, existe uma absolvição que a gente fala a absolvição na dúvida. Ela se chama indúbio pro réu, na dúvida pelo réu. Ora, uma absolvição indúbio pro réu significa que nós não conseguimos provar se aconteceu ou não aconteceu, mas não quer dizer que não tenha acontecido. Então, nesse caso aqui, o resultado do processo penal não vai interferir na absolvição do nosso Astolfo. No caso, então, de absolvição pela dúvida, tá? Vai ficar diferente do que acontece no processo administrativo, ou seja, não vai ter uma ligação entre eles. Outro ponto que a gente vai pensar aqui é como é que eu provo que Astolfo é inocente. Para provar que Astolfo é inocente, eu tenho que pensar em duas coisas. O Astolfo é o autor da façanha, tá? Parece que foi ele que fez isso aqui, e isso aqui é o fato. Então eu tenho o autor e esse fato. Não é como no processo civil, quem propõe a ação, não. O autor da façanha, quem é que fez essa bagunça aí, quem é que desviou esse dinheiro foi o Astolfo. Bom, então vamos imaginar que a gente está lá apurando o que aconteceu, o Astolfo estava de férias, sumiu esse dinheiro todo, ele era o contador da administração. E aí a gente descobre, chama o Astolfo às pressas, Astolfo, cadê o dinheiro que estava aqui na conta? Ele falou assim, gente, tá aplicado na poupança, vou deixar o dinheiro parado aí? Que bobagem é essa? Então, nesse caso, eu estou descobrindo que não aconteceu desvio de recurso, não aconteceu o fato. A gente chama isso de negativa do fato. Então, uma negativa do fato é dizer não aconteceu. Se não aconteceu, Astolfo é inocente e ele vai ser inocentado também no processo administrativo. Agora imagine que tem sido outra coisa. Nossa, desviou dinheiro mesmo. Astolfo, vem cá, explica como é que esse dinheiro sumiu. É o Astolfo. Não fui eu. Eu não tenho a senha. Quem tem a senha? O Mário. Que Mário? O tesoureiro. Ah, se não foi o contador, se foi o tesoureiro, se foi o Mário que fez isso, então o nosso Astolfo é inocente. A gente chama isso de negativa de autoria. Então, na negativa de autoria e na negativa do fato, nós temos que o Astolfo é inocente e, sendo inocente, ele será absolvido no processo penal e também no processo administrativo, tá bom? Então, a sua resposta em prova fica: o Astolfo, né, ou o servidor público, ele tem a possibilidade de ser processado no âmbito administrativo, civil e penal. Os três processos são independentes, correm simultaneamente, tá bom? Podem ser acumulados ou não, cumuláveis ou não. E o resultado do administrativo ou do civil não vão interferir no penal, tá? Nenhum no outro, mas o do penal pode interferir em relação a esses daqui. Então, a gente viu até agora que condenado no processo penal vai ser condenado também no processo administrativo. Absolvido por prova de inocência vai ser absolvido no processo administrativo. E no processo civil, o que vai acontecer? Se ele for condenado no processo penal, eu estou dizendo que aconteceu o dano. Então, ele também vai ser condenado no processo de responsabilidade civil, tá? Então, uma condenação aqui no âmbito penal vai gerar a condenação dele no âmbito administrativo e também aqui em relação ao ressarcimento. Isso por quê? Porque eu coloquei um dano ao erário. Por isso é uma hipótese em que não houve dano ao erário, não tem ressarcimento, tá? E no caso de ser absolvido? Ele foi absolvido e ele é inocente. Se ele é inocente, ele vai ter que devolver alguma coisa? Não. Então, também aqui vai ter a inocência dele no âmbito do processo civil, tá certo? Mesma coisa valendo aqui embaixo, se ele foi absolvido por conta da dúvida, do indúbio pro réu, vai ficar diferente no processo administrativo e no processo civil. A gente pode ter situações em que cada um vai dando um jeito. Por quê, professora? Porque o processo trabalha com a verdade processual. Então, às vezes, o advogado da administração perdeu tempo, comeu mosca, não entregou a prova lá, perdeu o prazo de apresentar essa prova e ele vai ser absolvido por falta de provas, tá? Então, aqui, ó, uma absolvição por falta de provas, uma absolvição porque o ilícito penal
prescreveu uma absolvição penal porque o ilícito não é crime, vai gerar absolvição aqui e não vai gerar absolvição necessariamente no administrativo e no civil. Pois bem, a gente fica por aqui com essa parte do regime disciplinar e no próximo bloco a gente vai conversar sobre o processo administrativo necessário para a aplicação dessa penalidade aqui. Até lá!